Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Tudo de Bom, sexta-feira deliciosa, com sol, com acontecimentos bombásticos fervendo no Brasil e todos aqui apostos para saber aí a dimensão disso tudo, a finalização disso tudo. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse movimento que está acontecendo de mudança no nosso país, aí decretada a prisão do ex-presidente Lula, e a gente aqui de espectador, mas dessa vez um espectador mais participativo, né? Essa semana eu acho que muito dessa movimentação que teve da população fez com que os poderosos pensassem diferente, por isso desses 6-5 para a condenação do ex-presidente. Vamos falar disso, mas não tudo, não muito tempo sobre isso, mas a gente vai falar também sobre síndrome de burnout. Você sabe o que é isso? Você sabe quando você pensa assim e fala, meus neurônios estão queimando, ou você está irritada demais, ou você está com preguiça demais, ou você está esquecido demais, você está assim com estresse, tem toda uma sequência para quem tem a síndrome do burnout e é perigoso. Muitos brasileiros, eu acho que quase 30% dos brasileiros têm síndrome de burnout. E é isso mesmo, queima os neurônios, sim. A gente não vamos mergulhar nesse assunto, mas vamos entender por que a gente está nesse nível. Sabe quando a gente fala, liguei o piloto automático? É uma tendência aí da síndrome de burnout. Armérico Barbosa já chegou, que é metafísico e publicitário, para conversar com a gente sobre esse antídoto, né? Eu sempre brinco com o Américo que ele tem antídotos para algumas coisas, para algumas doenças nossas. Então ele conversa conosco. Cristiane Fatalili está chegando, ajudando nos ajudando a entender esse panorama político-econômico, inclusive algumas mudanças judiciais, agora nessa semana também, a gente vai entender um pouquinho mais com ela. E Rosana Vale, jornalista, também deve estar chegando, lançou o seu novo livro e também vai falar dessa loucura, né, que a gente vive hoje, trabalha. Você sabe que a síndrome do burnout, ele atinge muitas pessoas que amam o que fazem, justamente porque a gente não entende que está trabalhando tanto quando vê todo queimadinho lá dentro. Eu vou para o intervalo e já volto. Apaga uma luz. Opa! Vamos lá. Deixa eu deixar meus celulares aqui, né? Opa! Vamos lá. Ajuda ele a se plugar? Tá bom assim, tá bom, tá ótimo. Acho que é o Vitor que vem ajudar. No plug, não é quem que ajuda? Não, já tá? Já tá funcionando? Já tá ali. Só coloca atrás. Eu quero saber onde está a outra Vale. Se está em Pedro de Toledo ou em Itaniri. Porque agora aqui na TV não vimos. Acho que ela não vem. A Cris já mandou mensagem que tá chegando. Nossa, eu também fiquei preocupado, porque eu vim de Minas, né? Você veio de Minas, é verdade. Que sexta eu tô sempre lá. Tem uma o consultoria. programa da rádio, né? E tem depois a consultoria na prefeitura. Então eu faço das 8 às 9 no rádio e depois das 9h30, meio-dia, é a consultoria. E é fixa, não tem como mudar. Então é muito complicado. E o nosso ao é só sexta. Pois é. Não, mas hoje deu certinho, né? A câmera é essa, tá legal. Vem uma cadeira um pouco mais pra cá. Isso. Se pudesse sentar assim, eu adoraria. Vamos ver se dá. Nossa. Não dá, porque tem braço. Não, mas né? dá sim. Dá sim, manda ver. Mas é uma perna só mesmo. Uma perna só? É a posição da Kuan-Yin. Oi? É a posição da Kuan-Yin. E o que é Kuan-Yin? Então, a Kuan-Yin é a deusa da misericórdia. É muito interessante. Então, eu me acostumei tanto desde pequeno, sentar assim, por exemplo, eu vou num restaurante, eu não consigo ficar confortável se não sentar desse jeito. É uma memória ancestral da Índia mesmo, né? Então, tem como. Aqui até deu, mas geralmente não dá a cadeira do programa, não dá. Você acha que a memória ancestral, você acha que você viveu na Índia antes? Várias vezes. É? Várias vezes. Eu quando ponho, por exemplo, essa bata, essas e outras que eu tenho,
eu crio uma ligação assim imediata. Que coisa. É legal quando você tem essa percepção, né? Porque a gente não tem essa percepção, né? Que você... É que ela foi, assim, nada forçado, ela foi vindo, né? Então, ela foi vindo. E a mesma coisa, essa posição, são links, mas com certeza você tem também. Nós todos vivemos na Índia em algum momento, né? É que ele se torna visível quando é para uma função, entendeu? Então, para mim, ele é uma função, de resgatar alguns conhecimentos daquela época, né? Senão ele não precisa ver. É igual regressão, você não deve fazer regressão. Eu também não é uma coisa boa. Porque se você tiver que lembrar de uma reencarnação, você vai lembrar. Ai, que nem vou te falar essa coisa dessa onda de constelação hoje. Nossa, virou uma farra, né? Pronto, Américo Barbosa aqui conosco. Ele chegou pontualmente hoje. Agora as outras pessoas estamos esperando, mas não tem problema, eu começo com ele. Ele que está todo... Quando eu te vi, Américo Barbosa, que eu já apresentei no primeiro bloco, que é metafísico e publicitário, quando eu te vi de Violeta, eu falei, sexta-feira é Violeta, né? De Saint-Germain. E você... Verdade, é que eu estou antecipando o sábado, né? Ah, é no sábado? É no sábado. É que na sexta é púrpura. E é uma cor muito difícil de arrumar. Não tem roupa de homem e púrpura. Né? Mulher é um pouco mais fácil. Então, você pode também usar um violeta, um roxo, como compensatório do padrão. Olha, a Cris chegou, não tem microfone para ela. Não, tem que sentar do lado da... já vai puxar daí. Opa. A Cris já tem prática. Tudo bom. E aí a gente... É bom a Cris chegando, porque Américo, a gente sabe, você já veio aqui no programa, a gente tem um tema sempre principal, e você é o nosso antídoto, né? Sempre desses temas, quando são catastróficos, hoje que nem a síndrome de burnout. Mas a gente sempre, no primeiro bloco, a gente aproveita para falar de assuntos da semana. E essa semana foi leve, né? Foi leve essa semana, não teve quase nada que aconteceu. Ontem, um dia absurdamente histórico, né, Cris? E onde as pessoas... É o seu que está tocando, que o meu silenciei já. Absurdamente histórico. Quando que o brasileiro que é tão incrédulo, né? Que acha que não vai ter punição. Ainda é assim, mas eu acho que está mudando. Não dá para a gente ficar mais com aquele mesmo discurso, porque está mudando, né? Não tem como, tá na nossa cara. Quando que a gente pensar que um ex-presidente nosso ia ser preso, ainda mais o Lula, pela popularidade dele, né? E por todas as artimanhas e assessoria que ele tem, a gente viu que o Moro foi, esses novos juízes, né? Eles foram e até o fim, e está sendo até o fim. Eu estou aqui, não sei se ele já se entregou, mas é até as 5, né? E você também não acredita que ele vai se entregar? Não, na realidade... Curitiba já está sendo armado lá com várias... Já está pronto. Já está pronto esperando, né? Em primeiro lugar, boa tarde para todos, né? Me desculpe chegar em cima da hora. Mas, Renata, eu falo sempre, eu só acredito vendo, né? Eu só vou acreditar que o Lula realmente... efetivamente vai ser preso quando ele estiver lá. Só essa condenação? Eu acho que não Não, vai ter foi como, fantástica. né? Na realidade, até me surpreendi, porque a gente que lida com a justiça habitualmente, né, fica, infelizmente, incrédula com relação a algumas coisas. A expectativa é sempre grande, porque a gente sabe que até os 45 minutos do segundo tempo as coisas podem mudar. Tanto que ficou uma expectativa grande durante o julgamento, né? Todo mundo acompanhando o julgamento, sabendo que as coisas poderiam, as decisões eram bem contraditórias ali, sabíamos que poderiam ser aplicadas decisões em favor do presidente Lula e não em favor do povo e da justiça. Mas a justiça foi feita, nós nos sentimos, assim, realmente protegidos pelo judiciário, né? Agora, já soubemos que ele declarou hoje que não vai se entregar. Ele não vai para Curitiba, não vai se entregar. Ele está se protegendo, né? Atrás dos militantes do partido, dentro de um sindicato. Como uma prisão política. Né? Tentando se transformar como um mártir, né? E realmente ele é tão cara de pau ao ponto de alegar que negar os atos que ele cometeu, mesmo com a condenação, de tentar transformar
toda essa situação como uma prisão política, né? E aí sim ele vira um mártir, É, né? Se for e é esse o realmente, objetivo se eles dele, conseguirem isso, que é todo esse movimento, né, da militância, eles conseguirem isso, vira um mártir, Sim. né? Então ele vira isso daí. Mas ele vira o mártir somente por ser para eles, dele, né? por Para favor. eles, lógico, É, para e eles. o que mais me impressiona, Renata, é que ele foi nosso presidente, né? E ele desrespeitar a decisão de um dos 3 poderes, né, do nosso país, que é o Poder Judiciário. Nossa. O desrespeito de um ex-presidente a uma decisão de um Supremo Tribunal Federal, se negando a mesmo Mas condenar. aí você vê o superpoder, né, dele, né? O Então, que ele, se julga como ele acima de se tudo e de imagina, todos, né? né? Como Inclusive, realmente ele se imagina. de um dos poderes do país, né, que ele dirigiu. Então, é bom que as pessoas fiquem bem atentas a esse tipo de situação, né? Olha, essa situação toda, ela é uma grande projeção de uma situação já de muito tempo do Brasil. Então a gente tem que olhar a situação dentro de um contexto mais amplo. Nós temos, digamos assim, 3 grandes bolhas kármicas o Brasil tem. Foi a Guerra do Paraguai, a Revolução de 32 e a Guerra de Farroupilhas. O que aconteceu? Esses 3 episódios criaram uma matriz kármica de violência e sangue. Então o grande perigo nesse momento é que com essa postura de resgatar e criar uma conexão dos militantes com essas 3 bolhas kármicas. Então, assim, nós precisamos pedir muito pelo Brasil, porque só mudam-se as tendências, as situações, através de outras consciências. Então, uma única pessoa que peça convictamente, profundamente, a paz e a harmonia, ela virá. Nós precisamos pedi-la, ela não vem à toa. Ela precisa ser sempre uma compensação. Como nós temos essas 3 bolhas kármicas que não foram resolvidas até hoje, não é? Então o que acontece? Nestas horas há uma conexão com essas energias negativas. Isso pode tirar a consciência do bom senso, tirar a consciência da paz e aí acontecerem várias coisas que ninguém gostaria que acontecesse. O Lula, no meu entender, perdeu como qualquer um de nós, né? Que temos 3 chances de nos redimir e de nós consertarmos uma atitude de vida e uma atitude derivada do nosso sonho de vida, derivada da nossa vida. Então, primeiro, a primeira chance que ele teve de não errar no governo. Ele teve uma oportunidade histórica, não é verdade? De alguém que veio de meio de funcionário, se bem que ele nunca foi realmente funcionário, né? Se ele pegar a história, mas enfim, ele representava um funcionário, então ele não poderia desviar esse sonho, que é um sonho da população, mais simples, mais pobre, de ter um presidente magnânimo, um estadista. Ele errou, ele desviou-se do caminho do sonho da população e do próprio sonho dele, pelo menos acredito que inicialmente. Depois, a segunda chance que a gente tem, todos nós erramos, de alguma maneira. Nós temos a segunda chance, pedir perdão, nos arrependermos e nos corrigirmos. Ele não o fez. Não, nem vai fazer. Terceira chance. Então, a primeira você erra, a segunda você pede perdão e se redime para você se mudar. E a terceira, fatalmente, você vai ter que ampliar a sua consciência para todos os outros, não mais para você. Então agora ele tem a chance de vir a público e pedir para a militância não agir de maneira violenta. Se ele perder essa chance, ele vai perder a vida dele, espiritual. Ele vai perder algo muito maior do que o egoísmo de pensar na imagem marquetiana de um ex-presidente para conseguir voto. E isso tudo metaforicamente, né, Sim. acontecendo, né, de uma forma que a gente tem que entender que isso existe mesmo. E o que a gente vê dia a dia nas atitudes desses personagens, o Lula como personagem principal e os outros aí se movimentando, inclusive com leis, é o que a gente não pode ficar só de espectador, né, Cris? Agora tem mudanças que são boas e positivas, mas mesmo assim a gente tem que ficar muito atento. Mesmo nessa questão de julgamento de segunda instância,
estão acontecendo algumas mudanças. Aquelas de prisão tem que ser feita, que houve essa mudança agora, que tem que ser feita imediata se tiver... após a decisão de segunda instância, mesmo que a decisão não tenha transitado em julgado, né? Você pode Porque o que o Lula defende é isso. Ele entende que ele só poderia ser preso após o trânsito em julgado da decisão, que poderia levar muito tempo, porque o trânsito em julgado, com a quantidade de recursos que o nosso sistema... E essa mudança foi positiva, né? Porque aí você não espera toda esse trâmite, que era nisso que eles estavam se apoiando, Só né? que, infelizmente, essa decisão pode ser revertida. Sim. Infelizmente. Existem as ações declaratórias de inconstitucionalidade que estão tramitando e que o ministro falou o tempo inteiro durante o julgamento, que ele entendia até que a decisão do HC deveria aguardar a decisão dessas duas ações que foram interpostas pela defesa do Lula. E ele agora diz que vai colocar em pauta o julgamento dessas ações, mesmo sem que a presidente Carmen Lúcia coloque esses julgamentos em pauta, que ele faz questão de colocar em pauta para julgar. Quer dizer, você vê ministros advogando para o presidente, pessoas que a estão lá Dodge, né? A própria Dodge, defender. o discurso dela inteirinho. Mas por isso que eu acho, assim, o povo, hoje, ele não está mais só de espectador. Eles entendem o que eles estão fazendo, o que eles estão falando. Então, houve essa mudança agora para poder realmente ter a punição. Pode não haver, mas a gente já sabe que existe. Que existe. E principalmente o público jovem. Sim. É impressionante como os jovens estão tendo essa consciência. Esses juízes estão mesmo, participando, né? Exatamente. Esses juízes exatamente. Não, e Américo, assim, sabe o que me impressionou? Eu que atuo, né, diretamente área, né? ligada com a justiça, é cansativo esse juridiquês, essa linguagem cansativa, esse discurso cansativo. Para nós que somos da área, já é cansativo, Imagina desgastante e incompreensível muitas vezes. Você imagina para as pessoas leigas. E o que me impressionou positivamente foi a quantidade de jovens e de pessoas interessadas e acompanhando o julgamento até 1h da manhã. Sim. As pessoas ali ativamente participando na expectativa. Assistindo. E as redes sociais tendo um papel importante, né? E a gente que trabalha, né, tá fora, então você se abastece das redes sociais, né? E jovens colocando, como assim? A tal emissora transmitindo o jogo e não transmitindo um ato tão importante nosso, né, ao vivo, né? Então você vê que esses jovens se queixando dessa atitude que deve ser realmente mudada, né? E a consciência política de cidadania, sabe? Eu acho que essa nova geração que está chegando aí está demonstrando que elas têm essa consciência da força que tem para mudar a realidade do nosso país, né? E como a gente começa a mudar tudo isso? Com essa consciência mesmo. Você não fazer se colocar naquela posição, gente, isso não me interessa, nada vai mudar. Não, vai mudar sim, depende de você, depende de cada um de nós. E essa nova geração está vindo com essa consciência. Muito legal a gente ver isso, né? Você acredita nessa mudança, ô Américo? Você acha que a gente está vivendo uma ilusão ou não? Isso é real? Isso, você acha que o Brasil tem jeito? A gente vai viver para ver isso ou não? Só os nossos netos? Eu acredito, eu tenho que acreditar, né? Todos os dias eu acredito. Todos os dias eu acredito. Você sabe que sempre... Você já tem neto. Então, eu logo também terei, espero. Agora, ainda está no fio da navalha. Ainda não houve a decisão das energias, matematicamente, elas não estão ainda para o melhor, nem para o pior. Nós estamos vivendo a encruzilhada, nós estamos vendo o fio da navalha. Então essa é a hora da gente criar uma grande mente, um grande coração no país e querer ser uma nação. Porque o Brasil não é uma nação, o Brasil é um país. Porque o egoísmo é muito grande ainda no Brasil. Por que é a corrupção? Porque é o egoísmo exacerbado. A pessoa pensa apenas nela. Sim. Você sabe que... vício também, eu acho, né? A gente tem alguns vícios, né, que as pessoas estão... eu acho que a gente está se acostumando e acaba... A gente olha para uma pessoa mentirosa e sabe que ela está mentindo e a gente se acomoda com o vício dela. A gente olha para esses corruptos e acaba se acomodando porque sabe que existe corrupção. A gente olha para uma pessoa preguiçosa e sabe que ela não vai executar a tarefa porque ela não executa. É muito
nós somos responsáveis por isso também, porque a gente espera e acaba compactuando. Porque deixa eu falar, né? Você tocou num ponto assim essencial. A autopercepção é muito baixa no Brasil. Muito baixa. As pessoas vivem no estado cinza, no estado que não tem percepção do contraste, do certo, do errado. A maioria vive nesse estado cinza. Você sabe que o Albert Einstein falou uma frase que pouca gente conhece, que eu gosto muito, que é a seguinte: só se coça quem sente coceira. Aí você fala, uau, porque isso é autopercepção. Você sabe que todo o meu trabalho no YouTube, no Face, é só para isso, expandir a consciência, para que a pessoa sinta mais realmente o que ela sente, né? Até a gente mesmo, né? A gente vive num redemoinho negativo, né? Parece que eu não vou sair disso, tudo acontece. A gente ouve muito, mas tudo acontecendo agora, tudo acontecendo ao mesmo tempo, tudo, né? Uma coisa, né? E a pessoa vive nesse redemoinho negativo. Isso muitas vezes é para falar, olha, se coça também, né? Sai da zona de conforto, vai atrás. E realmente, quando você consegue sair do roda-moinho, né? Porque as árvores não crescem de repente. Então, assim, houve uma semente, ela foi crescendo, só que a maioria de nós não percebe que a árvore está crescendo. E, de repente, o carro bate numa árvore gigante e fala, nossa, de onde surgiu essa árvore? Essa árvore surgiu da sua vida. Essa árvore surgiu de todos os momentos que você teve medo e dúvida e não percebeu. Então, assim, o que está havendo é um estado de anestesia, é um estado hipnótico que a humanidade está vivendo. E tem que ser uma escolha, levantar a cabeça e sair da neblina, ou não. A maioria prefere ficar na neblina. Essa que é a realidade. É a zona de conforto. É a zona de conforto. E não é de agora. Você sabe que quando Moisés tirou todos os hebreus do Egito, quando chegou lá no meio do caminho, muitos se rebelaram contra ele e falaram assim, era melhor ter ficado escravo, eles davam comida pra gente, davam tudo. Então imagine, ele tirou todos para a liberdade e mesmo assim a maioria queria ficar na neblina, queria ficar naquele estado que você não se compromete com o seu sentir. Percebe? Você não se compromete com o que você está sentindo. Comprometimento com nada, né, hoje. Isso. Muito menos com o seu sentir. E retrata muito com aquilo que o Américo falou, que é o povo brasileiro, que não é uma nação, né? Você vê que o povo brasileiro é um país sem patriotismo. As pessoas não têm patriotismo justamente por conta dessa postura, né, de comodidade, de se acomodar e de viver nesse campo cinza, né, de querer continuar do jeito que está, não tem interesse, não tem intenção. Né, os interesses individuais se sobrepõem aos interesses do coletivo, né? O que é uma pena. A gente viu a Alemanha na Copa aqui no Brasil, né, o sentido de coletividade que eles trouxeram. E o brasileiro até olha espantado, porque nós estamos perdendo aquilo que se achava que tinha da hospitalidade, sabe, da amorosidade do brasileiro. Não é real. Isso não é real. Isso tem que ser conquistado. Isso tem que ser perpetuado, e não foi. Então, hoje a gente vive um país de extremo egoísmo. E você sabe que vários cientistas espanhóis fizeram uma pesquisa interessantíssima e de profundidade, séria, e eles classificaram a humanidade, 90% da humanidade, em 4 tipos básicos, né? Essas classificações psicológicas têm muita tipificação, mas essa eu acho simples e muito interessante. Então, são os pessimistas e os otimistas, tá certo? Os confiantes e os invejosos. Então, veja só. Então, assim, você tem os confiantes e otimistas, os pessimistas e invejosos. Tá? E qual é a porcentagem maior de pessoas no mundo? Invejosos. Invejosos. E aí você vê, a raiz da inveja é o egoísmo total. Então, assim, porque eu quero para mim, eu não aceito que o outro tenha. E mais, eu quero ter o que o outro tem. Mas eu não quero que o outro tenha o que eu não tenho. Então, essa evolução... Uma vez você colocou um vídeo, aliás, o Américo Barbosa já há um tempo... Há quanto tempo você já está colocando isso? Toda quarta e sexta-feira, né? Não sei, mas já foram 111. Nossa, então, toda quarta e sexta-feira no Facebook. Então, sigam o Américo Barbosa no Facebook, porque toda quarta e sexta-feira ele posta um vídeo dele explicando algo pra gente. E é muito importante. E muitas vezes... Você assiste,
eu assisto o vídeo e falo, nossa, é pra mim que ele tá falando isso daí. Você está conversando parece com que ele, tá conversando né? com Ele tá ele. falando direto pra E gente. fica muito, muito didático e fica muito claro aquilo que você tá passando. Eu tô assim porque eu tô morrendo de frio, gente. Eu tô morrendo de frio nesse estúdio. mesmo. Não, olha que eu tô de calça, eu tô de bolsa, mas eu tô com frio, Marcelinho. Nossa. E isso, ele vai me esquentar. E teve um vídeo que você colocou sobre a inveja, justamente, né? De um monge que foi peregrinar, parou na casa de um discípulo, cansado, com fome, o discípulo deu comida, deu água, deu abrigo, ele dormiu super confortavelmente, e no dia seguinte o discípulo, ele falou, o que eu posso fazer para te retribuir isso? E encostou a mão para umas pedras e transformou em ouro e deu ouro das pedras, de uma pedra para o discípulo. O discípulo falou, não quero isso. Aí ele encostou em mais pedras, deu mais pedras para o discípulo. Aí o discípulo, não, ainda não quero isso. Aí ele pegou as mãos e encostou para a montanha virou ouro. E deu a montanha inteira para o discípulo, e o discípulo, não quero a montanha, eu quero o seu dedo, né? A sua mão. Então ele não queria o que ele estava recebendo. Parabéns, você lembrou Eu mesmo. decoro as coisas, as histórias. É porque fez total sentido quando a gente fala de inveja. Porque a gente confunde admiração admiração e referências. Às vezes você tem pessoas de referência na sua profissão, em vida mesmo, na prosperidade, você tem referências. Mas a inveja é diferente, né? O que, não é só o que você não quer o que ele tem, que você não quer que ele tenha. Você querer aquilo que o fez conquistar tudo isso, né? Não, é interessante você ver pessoas que ficam felizes, né, com o crescimento do outro, né? Mas assim, eu quero ver você bem, mas não melhor do que eu, né? Você vê muitas pessoas torcendo, dizendo que são companheiras, parceiras, e na realidade a inveja é camuflada ali naquela relação de eu fico feliz por você, mas enquanto você não estiver melhor do que eu, né? Porque infelizmente existe muito isso, né? Amigos, pessoas que estão ao nosso redor, que fingem ser nossos parceiros, né? E torcerem por nós e na realidade torcem até um certo ponto. E lamentavelmente, assim, eu tenho reparado que pessoas assim, que eram muito boas, em princípio, nos seus valores, estão se corrompendo. Sim. A gente vê, é isso que você acabou de colocar, vê que vem um sentimento tão ruim, né? É que a pessoa não tinha isso. Então, o que é que acontece? Essas pessoas estão se sintonizando com uma matriz, com uma consciência baixa, densa. Esse é o problema. E depois aquilo tudo que a gente até tem conversado, por que algumas pessoas chegam ao extremo disso? Né? Chegam ao extremo de negar a vida, né? Por causa dessa sintonia, nada é à toa, né? Você falou dos vídeos, mas até tinha falado para você, nesse domingo às 19 horas eu vou fazer um webinário ao vivo, que é autoterapia. Assim, passar para as pessoas o mínimo de você se sentir como é que você está. Porque se você não tem a percepção mínima de como você está, você não tem o que fazer por você. E a pessoa que mais pode ajudar você é você mesma, desde que você queira e sinta. Essa questão da sensação, da percepção é muito profunda, sabe? Porque assim, você sente alguma coisa, segundo nível, você sente que sentiu, terceiro nível, você sente porque sentiu. Imagine, a maioria das pessoas nem está no primeiro nível. O Hawkins foi um estudioso, que foi uma das únicas pesquisadores que mediu consciência. Imagina um negócio desse. Ele mediu numericamente, matematicamente consciência. Então Jesus está lá no nível 1000. A humanidade, 85% no 200. 85%. E não vão sair dali. Você tem ideia? Maioria. Os pássaros, eles atuam no nível de consciência 500. Mais evoluídos. Ou seja, eles sentem tudo que eles sentem, tudo que é necessário para eles.
Eles contribuem um com os outros. Os animais em geral, né? Eles conseguem ter essa percepção. Então, esse vídeo que eu pus no ar agora é sobre gatos. Ah, gato, mais Eu ainda. adoro gato. Eu adoro gato. E às vezes a gente tem esses 3 níveis. A gente sente que sentiu, a gente sabe porque sentiu e vai lá e repete toda a bobagem de novo, né, homem? Porque na verdade... Sabe que está fazendo a Renata, cagadinha e vai. Mas, Renata, a terceira parte não aconteceu de verdade. Entendi. Se tivesse acontecido, você não repetiria. Exatamente. Entendi. Se Você só consegue mudar o paradigma quando Claro, você sabe o que você você sentiu. sabe a máquina que moveu aquilo, sabe? Por que aquilo se moveu, né? Você vê, emoção, em inglês, ela traz uma chave maior que emotion, né? Energia em movimento. O significado de emoção é energia em movimento. Então, como é que você está movendo as suas emoções, né? Sabe? De que jeito? Então, se você fica movendo dentro de si mesmo, você perde a percepção. Sim. Na medida que você amplia para as outras pessoas, é inevitável. Você tem que ter um sentimento coletivo, senão você não evolui. Cada vez que você se olha mais só para dentro, você se fecha e aí vem o egoísmo, aí vem o medo, aí vem a dúvida e pronto. A gente vai para o intervalo e já vai entrar no próximo assunto, que é a síndrome de burnout, que tem muito a ver com o que ele falou agora, dessa coisa de se fechar. Muita gente foca no trabalho, com desculpa de que estou agora focado no meu trabalho, mas está se fechando para o mundo cada vez mais, né? Está gastando energia totalmente ali para uma coisa só, deixando de ter energia para outras coisas, para um convívio familiar. É sério a síndrome de burnout. Quando a gente começa a falar ou ler no Google, eu estou conversando com a Cris, eu tenho isso. Não, a gente não tem, não é assim. Eu já estou no nível máximo. Porque a gente já acha, né? No próximo bloco eu vou começar a falar e vocês não, eu tenho isso, eu tenho isso. Mas é muito mais sério, né? Mas é bom também. Vai fazendo um tiquezinho aí, porque a gente não quer chegar lá, né? Eu vou para o intervalo e já volto. Agradecer hoje. Opa! Voltou ou não voltou? Hoje eu visto Cotton R. Esse é lançamento. Porque a loja está cheinha de lançamento esperando vocês. Amanhã eles terão um evento e eu estou aqui para convidar todos a ir até a Cotton R ali da Loboviana. São 3 Cotton R's, né? 2 no Supercentro Boqueirão e uma na Loboviana, bem em frente ao Supercentro. Só que amanhã, a partir das 11 horas da manhã, terá um tatuador. Então, ali de plantão, até às 8 da noite. E todo mundo, quem comprar acima de R$500, comprou R$500, já ganha uma tatuagem. Vocês escolhem a tatuagem aí que vocês quiserem, mas mesmo que não queiram tatuar o seu corpo e queiram conhecer as novidades da Cotton R, o lançamento lindo deles, pode estar até lá a partir das 11 horas da manhã. Eu estarei lá cobrindo tudo, porque vai ter comidinha, vai ter bebidinha, vai ter música, vai ser muito legal, tá? Agradecer Sabrina, que fez os cachinhos que eu pedi outro dia. Eu cortei o cabelo, aí eu fiz cachinho, porque sexta-feira eu gosto de cacho. Mas, você vê, Américo, eu faço cacho, eu chego aqui e já estou sem cacho. Já caiu os cachos. Mas a Sabrina, lá do Cláudio Pelvezana, me arrumou. Quem tá... Isso, aí, lá do Claudinho. Tá bom? Eu tinha que... tem que dar um recado muito, muito, muito especial. E tem que ser agora para vocês se programarem. O Sofitel Jequitimar, daí vocês entrem no site para saber todas as informações. Tem o Instagram deles também. O Sofitel Jequitimar, ele está com uma promoção de presente de Dia das Mães incrível para vocês. Então, assim, olha só, você que é mãe, mas pode ir com a família toda, pode ser só com o marido, só com a sua filha, de repente. Eles vão fazer o Day Use no dia 13 de maio, que muita gente fala, eu queria aproveitar o Jequitimar, que tem uma estrutura tão legal, com tantos restaurantes, né, tem o spa. Então, no Dia das Mães, você pode aproveitar, sim. Entra no site, é um valor muito barato, mais do que você imagina, e está tudo incluso. O dia inteiro que você pode usar toda a estrutura do hotel, que parece um clube. Você terá um quarto à disposição
para tua estrutura, né? Então, para você tomar um banho, para você descansar depois do almoço, para você colocar suas coisas ali. Um quarto e também um almoço com o chefe Patrick, que a gente entrevistou outro dia no Tudo de Bom da Cozinha, cozinhou junto com os chefes do Mais Chef Gastronomia. Então, imagina que presente, você que está aí indeciso, não sabe o que comprar para sua mãe, entra no site do Sofitel Jequitimar, veja como é a promoção, você paga esse day use e pode usar o dia inteirinho a partir das 9 da manhã. Um dia inteiro para você no Jequitimar. Não é uma delícia? Está aí dado o recado. Eu bem queria fazer isso. Não é? Passa. Vai lá, Bacana, pode ir com a mulher, levar a mulher, pode levar as noras, com os filhos. Olha aí. Bacana, muito bacana. Hoje eu converso com Américo Barbosa, que é metafísico e publicitário. E a gente adora quando ele vem. E Cristiane Fatale Elias, a nossa advogada. E que é nosso Google aqui do de bom, sabe tudo. Mas a tia que hoje não pôde vir, mas Leninha está acho que ela está em Brasília hoje por conta da Unipaz, mas ela está com algum compromisso com a Unipaz. A Rosana Vale, que seria a nossa convidada, não veio hoje. Mas, enfim, nós conversamos nós aqui. Porque agora o próximo assunto é a síndrome de burnout. E eu já falei disso há muito tempo atrás, a gente já falou disso há muitos anos atrás. E agora eu vi uma pesquisa assustadora do crescente de pessoas com síndrome de burnout no Brasil. E muito tem umas profissões que elas era mais recorrente. Então, quem lida com doença, né, muito, quem lida com coisas mais pesadas, tinham mais essa tendência de ter a síndrome de burnout. Mas hoje cresce muito nas pessoas que amam aquilo que faz. Não quem lida com doença não goste, mas não é isso. Mas é que às vezes você tem um trabalho tão leve que parece que, né, não te suga, mas por você... Eu tenho isso. Eu gosto tanto do Tudo de Bom que eu penso, as pessoas acham que é só trabalho quando eu gravo. Primeiro, quando eu vou gravar, já fiz tudo que eu tinha que fazer, porque eu já vendi, que é o mais difícil, eu já produzi. Então, quando eu vou para gravação, eu estou só me divertindo. Não estou nem vendo como trabalho. Aqui no ao vivo, então, é só terapia, não estou trabalhando. Pensa se isso aqui é um trabalho. Mas para chegar até aqui que é o problema, né? A gente pagar tudo que a gente tem que pagar, toda a estrutura que a gente precisa. Esse que causa o estresse que as pessoas não veem. Mas eu gosto tanto do que eu faço e que a gente acaba fazendo, trabalhando 24 horas, não fisicamente, mas não sai da minha cabeça o Tudo de Bom. Tanto é que agora eu eu estou diminuindo algumas coisas, que quando a gente tem essa percepção, é saudável você também entender. Eu diminui agora o Segundo as Intenções, que não é o Tudo de Bom, mas é aquele meu programa pela internet, ele só tem, agora é uma vez por mês só, não é mais toda semana, porque estava acumulando muito desgaste meu de produção, porque quando a gente chega aqui, eu já estudei o tema, né? E eu estou estudando temas todos os dias, é um programa diário, então toda vez que eu vou num cliente, pode não ser um tema, mas eu tenho que estudar sobre aquela empresa, eu tenho que saber como que o cliente como o telespectador vai receber aquela informação para não ficar só mostrando produto, né? Quando a gravação é assim. Então tem um desgaste que a gente, como é tão gostoso, você não percebe. E eu percebi há umas semanas atrás que eu estava tendo recorrentes enxaquecas, e eu já não tinha enxaquecas há anos, então recorrentes enxaquecas sem o remédio de antais, esse remédio que a gente toma para enxaqueca, que também é ruim, né? A gente se automedicar. Então, muito esquecimento. Se me perguntasse o que eu fiz de manhã, à noite eu não ia saber o que eu fiz de manhã. Eu tinha que parar para pensar, peraí, que dia é hoje, o que eu fiz de manhã e tal. Não. Irritabilidade. Então eu falei, não está normal. E aí eu percebi que eu estava trabalhando demais mentalmente, assim, muita coisa. E aí você tenta esvaziar um pouco isso. Porque a síndrome de burnout, eu não fiz esse exame, espero não estar nesse nível, mas acho que não estou nesse. Mas eu já tive essa percepção sair. Eu acho, né, Américo? Pode ser que eu tenha saído.
Não está não. Mas ele queima neurônios. Aquilo que a gente fala, que você ligou o piloto automático e faz, eu não faço isso, não ligo o piloto automático, não, de nada. Mas muita gente fala que está no piloto automático, e quando você sente que queimou neurônios, é porque você queima partes realmente do seu cérebro. É fisiológico, né? É fisiológico. São curto-circuitos nas mesmo. sinapses e na estrutura dos neurônios mesmo, né? Que você causa por desgastes vários, né? Às vezes ele é físico, né? Eu acho que a causa do burnout mais rara é a física. Ela pode até acontecer, né? Uma sobrecarga física muito grande pode levar mentalmente ao burnout, né? Você vê, no Brasil, 25% no mínimo dos professores têm síndrome de burnout. Sim. Os bancários. Bancários. A maioria é tudo mulher, porque acumula a função de casa, de filho. Sim. Então, mas aí é uma educação nossa que a sociedade dificulta, né? Porque a gente tem tantos modelos a seguir e até essa cobrança, né? Por exemplo, eu estou fazendo 2 papéis. Então, quando você interpõe alguns julgamentos, você provoca curto-circuitos, não é a mesma coisa. Então, na verdade, assim, a gente teria que ter um prazer imenso e total, aí não teria burnout. Só que o dia a dia acaba colocando algumas travas, algumas preocupações, então você tem uma dificuldade maior. Uma coisa que ajuda muito, eu acho que já falei para você uma vez, é comer todo dia 3 nozes. As nozes, verdade, já só que ensinou. são Eu tenho alergia a nozes. nozes, pode ser amêndoas. A de Natal, não, tem que ser nozes. Eu tenho alergia. Ai. A única coisa que eu tenho alergia, eu não posso comer é nozes. Caramba. Que coisa, por que meu organismo reage a isso? É a única. Olha só. Acredita? Olha só, que gozado, hein? Que gozada, não posso. Tem que ser aquela noz de Natal, porque ela tem mal. estudos profundos que mostram que ela aumenta a neuroplasticidade. Exatamente assim, porque o estresse que vem para a mente é como se você colocasse uma carga elétrica num fio muito fininho. Ela não aguenta. Entendeu? Então a carga emocional está desproporcional à sua capilaridade. E quando você provoca essa neuroplasticidade, ela compensa a energia que entra. Entendeu? Porque ela faz várias conexões. Então, ao fazer várias conexões, não sobrecarrega, por exemplo, 2 conexões, né? Ela faz várias. E aí você expande as suas sensações. Que é o que a gente faz, é justamente o contrário. A gente Faz o sobrecarrega. Sobrecarrega, foca demais. Até porque a nossa sociedade sempre diz para você focar. Sim. A gente E- cresceu. E é um erro. Isso é um erro. E essa sua É um erro. orientação, Américo, ela serve também para doenças neurológicas degenerativas, para prevenção das Claro. doenças neurológicas degenerativas? Eu estou te Com perguntando isso certeza. porque eu tenho um Com histórico certeza. Com familiar certeza. muito forte, além de viver uma vida com uma carga de estresse muito grande, e saber disso, né? Você já até falou para mim, mas eu esqueci, viu, Américo? Mas é importante a gente saber disso para prevenir, né? Não só a Porque síndrome de então, burnout, mas... a gente acaba não dividindo. Sim. Não, eu tenho que resolver isso. Então, esse fato, você vira concha, né? Você vira a coisa para dentro. Você tem que dividir. Dividir é botar a mão, por exemplo, numa planta. Então, você está começando a entrar nesse estado, divida. Divida a sua carga energética, Com animal. sabe? Com animal, com os gatos principalmente. Assista um vídeo que está De no ar, domingo, né? Do América. que saiu ontem, que saiu ontem. Mas se a gente for ver, a gente está nesse piloto automático, eu tento não estar mesmo. E não sou uma pessoa focada no trabalho, assim, eu não sou uma pessoa que gasto, eu gasto minha energia, eu consigo dividir. Eu acho que também a semana que eu fiquei assim, meu filho ia embora, né, para morar fora do país, então esse filho, certeza, eu acho que você com estava... minha cabeça, eu acho que só estava nele, porque a síndrome do burnout, na verdade, é um desgaste de energia, né? Então, você fica sem energia, por isso que muitas pessoas que lidam com pacientes doentes, você está gastando energia, inclusive, de compaixão, né? De amor, de doação, e você gasta a sua energia também. E quando você foca no trabalho também, e no meu caso, minha cabeça era Lucas, só Lucas, assim. Aí eu tinha que trabalhar, tinha que gastar minha energia na minha produção, e para mim eu acho que isso foi um desgaste grande, né? Mas agora ele já está lá e eu finjo que ele está em São Paulo. Então, mas é exatamente isso. Então, o que acontece? Amor você pode dividir bastante, que ele não gasta sobrecarrega, e não sobrecarrega
compaixão Mas também não. preocupação. Só que é o seguinte, o que atrapalha tudo é o oposto ao amor, que é o medo. Então assim, O que eu tava você gerando passou um pouquinho tudo. de Tava medo totalmente. dele ir embora, tal. Então Pouquinho? sempre a origem de todas as nossas doenças é o medo. E quando você tem medo, você apaga a luz. O que é apagar a luz? Nós somos uns seres de luz, por mais que a gente olhe a nossa aparência física. Então, teoricamente, ele não teria que ter nenhum problema. E não é para ter, a nossa estrutura não é para ter. Só que a única pessoa que pode nos prejudicar somos nós. A gente desliga a luz. Então, se desliga a luz de medo nesse ponto aqui da perna, provavelmente você vai ter um problema aqui. E se ela for muito focada, vai virar um tumor. Encapsula o medo. O medo encapsulado, ele vira uma pedra nos rins, ele vira várias coisas fechadas, cápsulas, né? Sempre é o medo. E o que é pior, as pessoas à nossa volta vivem nos pondo medo. Cuidado, hein? Você pode ter problemas, sabe? Tentando ser amorosas, elas nos incutem medo. Aí os programas que só falam do medo. Os jornais que só noticiam Geram preponderantemente medo, né? medo. Então você vive num padrão de medo. Então a sua irradiação é medo, recebe medo e volta medo, recebe medo e volta medo. Os neurônios não aguentam essa possibilidade de sobrecarga, né? O amor expande os neurônios, mas o medo contrai. E como O você, medo, e qual o antídoto você não, disso? estou com medo, não. Você fala, nossa. É verdade. Então o medo fecha. sempre é restritivo, é comprimido. O medo sempre é a ausência da luz. Sempre, Sempre é. sempre. Mas aí como a gente faz? A gente já sabe tudo isso. A gente sabe que o medo é a ausência da luz, a gente sabe que ele pode gerar doença, que a gente fica numa rede moinho no roda-moinho sem uma solução na cabeça, né? Sem a luz. Qual é o antídoto para o medo? Então, o antídoto para o medo é você não querer ser só você. Você tem que buscar essa energia da luz lá em cima, num padrão mais alto que você. Nós, assim, acreditamos que nós vamos resolver nossas questões. Nós não precisamos resolver nossas questões, sabe? Você pode sempre invocar a luz para estar naquele momento. Só que é difícil? É dificílimo. Porque a sociedade, nossos pais, nossos avós, nossos professores, os sacerdotes de qualquer região nos incutem medo, constantemente, né? E distanciam a gente desta personalidade que está em nós, só que um pouco mais acima. E por não buscar e não dividir com a presença divina em nós, vem o medo. Então é a fé. É mais do que isso, mas vamos chamar de fé, vamos chamar de fé. Vamos chamar Porque de fé. às vezes Porque eu tô mais lá no do meu altar, é. lá em casa, que eu fico na minha frente, eu durmo olhando pro meu altar. Mas mesmo assim eu tenho muitos medos. Então, e você deve pedir até para tirar o medo. Peço O truque. Então fala assim, olha, o nome que você der, não importa, né? Eu estou entregando o meu medo para você. Tenho Eu medo estou com de espírito. medo. De Américo, espírito? morro de medo de Jura? espírito. Gente, eu morro de... Como eu nunca falei assim desde pequena, morro de medo de espírito. Você já me falou isso. Já né? falei isso, Américo. Já falei Tenho isso. medo. Vai saber. Mas o assunto não é esse. Mas você tem medo quando você dorme ou Eu durante tenho, o dia? eu Quando você tenho- está no seu quarto. Tá sozinha? quando eu tô no meu quarto, Não é? sozinha, eu tenho medo de espírito. Vou falar para você fazer uma coisa muito simples, experimente, eu não acredito no que eu vou falar, tá? Pega umas folhas de hortelã, faz assim e põe lá no móvel perto de você. Tá. Você vai ver como muda o padrão da hortelã, um padrão geométrico, ele vai criar uma consciência, uma percepção totalmente diferente. Faça isso para você Eu vou experimentar. fazer. Você vai dormir diferente. Só eu que tenho medo de espírito aqui? Não. Ninguém vai ter Toda- medo de quase- espírito? Eu não tenho Quase- medo Só eu, eles absolutamente estão falando. nenhum. Não? Nenhum. Há muita gente Eu tem, tenho medo muita dos gente tem. vivos, não dos mortos. Não, os vivos eu acho Muito que eu sei bom, me muito defender bom. dos vivos, eu não tenho. Não. Bom, enfim. Bom, o assunto não é esse, assunto é síndrome de burnout. Como que a gente consegue parar, assim, agora com a visão do Américo? Porque eu vi algumas entrevistas e li algumas entrevistas. A gente realmente tem que parar mesmo, né? Então, quando Então. você tem que diminuir o seu ritmo. Mas qual outro Não, mas jeito você de não precisa diminuir o ritmo. Porque, na verdade, se o ritmo estiver harmonioso, não precisa mexer nele. Tá. Precisa mexer quando o ritmo está
sabe? Acelerado. Uma hora toca samba, uma hora toca valsa. quando Esse ele é tá o problema. inconstante. Porque aí deixa de ser Ele ritmo. oscila, né? Deixa de ser melodia, sabe? A nossa vida é composta de 3 coisas, igual a música: ritmo, melodia e harmonia. Mas eu Isso acho são que as 3 isso. coisas. Eu acho que as pessoas vivem hoje buscando uma adrenalina. Então, mas tem um truque. Você não precisa parar de fazer o que você está fazendo, você precisa parar no que você está fazendo. E olha, eu faço a experiência. Você entrou nesse estado, para tudo. 10 segundos. Mas para tudo simplesmente, não pensa em nada, só para. Desliga aqui. E continua fazendo. Eu faço. Daqui a pouco, para de novo. Só o fato de você parar de verdade, não adianta parar e continuar As pensando. pequenas pausas, né? Pequenas pausas, porque não pode ser grandes, que você não aguenta ficar sem o problema, um espaço muito grande. Você para fisicamente, mas mentalmente você volta. É aquela você não brincadeira do consegue, stop, né? Quando era criança, para. É isso. Se você parar de 2 em 2 horas, é que o problema é que a gente sobrecarrega e quebra o ritmo. O ritmo é uma energia, pra você ter uma ideia, assim, na trindade divina, o ritmo é o Pai, a melodia é o Filho e a harmonia é o Espírito Santo. Então, olha só, essa trindade, se você é oriental, vai ser Brahma, Vishnu e Shiva, do mesmo jeito. Não tem diferença nenhuma. A nossa vida, ela é feita dessa melodia, dessa canção. Vamos chamar de canção porque tem melodia no meio, né? Então, assim, a música faz muito mal pra gente ou faz muito bem pra gente. As músicas, por exemplo, eu não vou citar nenhuma para ninguém ficar com raiva de mim. Nenhum estilo de música. Né? Esse é um papo para outro dia. Eu vou contar que a última vez que o Américo veio aqui, será que foi o Américo ou foi Jorge, que falou das músicas e falou de funk, eu e a Cris assim, imagina, é mesmo, né? Então, foi o Jorge. Foi o Jorge. A gente saiu daqui, à noite fomos para onde? Para uma festa. No final da noite estávamos dançando até o chão, eu e Cris funk. Aí eu vou falar para ela, escuta, e hoje à tarde? O que a gente falou? Aquela hipocrisia. Hipocrisia. Mas nos deixou alegre naquele momento. E a Cris vai até o chão. Vai até o chão. Mas foi um momento, mas olha, vocês não ouviram tudo aquilo, vocês não agora. Você sabe que Platão, já naquela época, ele tem escritos que ele fala da deturpação da música. Olha só, é naquela época, lá antes de Cristo, né? Porque a música, ela não é simplesmente algo para você ouvir, ficar alegre ou não. Ela é informação. Sim. Ela emite informação que invade o seu campo. No nosso corpo é um monte de informação que tem aqui. E aí o que acontece? Você recebe pequenos programas. Pequenos programas. Então, cada uma das músicas é como se fosse um programa que vai sendo inserido em você. Então o que acontece? Primeira coisa, eles alteram a sua capacidade de receber e mandar luz. Ou seja, se a música não tiver com esses 3 elementos equilibrados, ela vai colocar medo em você e vai baixar a sua luz na coluna. É físico. É físico. É físico. É físico. É uma coisa simples, ó, para você ter uma ideia, fizeram uma experiência num show, num ritmo aí que eu também não vou falar, o pessoal vai ficar agoniado, puseram 10 ovos no palco, ovos de galinha crus. No final do show eles estavam cozidos. Então o cientista falou assim, imagine o efeito no cérebro, que é matéria mole dos nossos jovens. É só isso. Agora, falar... a gente, voltando um pouco, falando dessa... Complicado falar de música. Música, porque para mim eu gosto de tudo, mas em alguns momentos. Mas, por exemplo, eu medito todo dia, só com um tipo de música, né? Claro. Eu gosto de ouvir música, por exemplo, meu trabalho é concentração pura. Né? Eu trabalho lendo, estudando, o tempo inteiro tem que estar concentrado. E eu adoro, o horário que eu mais gosto de trabalhar é à noite, no meu escritório vazio. Eu sozinha coloco a música... que não tira a minha concentração, pelo contrário, relaxa aquela tensão. Não, a música tem um poder absurdo, né? E o meu trabalho flui super bem. Falta 2 minutos para a gente ir embora. Só para terminar, porque o Américo citou um momento aqui dos jovens hoje, né? Super pressionados, né? A gente já é uma geração que foi pressionada. Sim.
eu cresci, é normal, não é que a mãe fala, eu não ouvi isso dos meus pais, mas a gente ouve da sociedade muito, né? Porque quando a gente fala eu cresci ouvindo, parece que é só pai e mãe. Não, a gente é absorvido pela sociedade. Às vezes Claro. os pais estão te falando outra coisa, mas a sociedade te cobra de uma outra maneira, né? Então a sociedade sempre cobrou que você fosse o melhor naquilo que você faz. Com que parâmetro, né? Que arrogância é essa? Você vai ser melhor em relação a quê, né? Você tem que se dedicar e fazer o melhor de si, né? Do que é, mas Na verdade, sinta-se melhor no que você no faz. que você faz, Isso é exatamente. importante. Agora, você se comparar, só que existe essa comparação. Existe essa competição que já está dentro de nós. É verdade. Na nossa geração, então, é uma geração que tem muitos adultos frustrados, Sim, sim. né? E essas gerações, os jovens não estarem segurando a onda. Não estão Mas segurando a eu onda. acho que essa né? nova geração, ela está vindo com uma outra mentalidade. As crianças, eu acho. Mas não as crianças. Os jovens, mas os adolescentes hoje em os dia. adolescentes hoje. Concordo com você, Renata, concordo com você. Concordo Eu com você. sinto. Os adolescentes, eles Tanto não é Eles estão mais em que busca da felicidade. Não, as eu Mas crianças. olha, as crianças hoje estão chegando. Esses jovens, tem várias pesquisas que mostraram que ultimamente, assim, o que falta mais neles é solidariedade. Ah, sim. Olha só. Isso é verdade. Então, se você não se preocupa com os outros, você vai se tornar um adulto extremamente egoísta. Esse é o ponto. Outro dia eu levei um tapa na cara do meu filho, né? Assim, que incrível que ele falou, porque eu tava dando risada e de uma pessoa que... Aí, olha como ela fala engraçado, né? E falei como é que... Mostrei, né? Como falava engraçado e tal, a gente ria. Mas sem maldade mesmo, assim. É porque o ser humano tem essa coisa feia de tirar uma onda, né? Olha aquela lá, olha o cabelo, olha lá, olha que não sei o quê, olha o sapato, olha... Uma bobagem. Quando a gente vê, a gente está fazendo essas brincadeiras que são nocivas, sim. A gente tem que se policiar porque são nocivas. A gente Claro. não tem que ficar falando nada de ninguém, cada um usa o que quer. A gente faz esse discurso, mas quando a gente vê, a gente está igual. fazendo isso, né? E aí eu dei risada. Aí meu filho olhou, foi antes dele ir embora para o Austrália. Ele olhou e falou assim, mãe, não faz isso. Não faz isso. Eu posso falar dele, eu vou chorar. Ele falou assim, não faz isso, porque você não sabe o quanto essa pessoa não lutou para chegar onde ela está. E como realmente esse cargo que ela está é importante para ela. Sim. E como isso e você não vê essa importância porque você não passou por isso, né? E não teve essas dificuldades. Bom, isso é incrível. Eu fiquei olhando. É a maturidade Nunca deles. mais. Mas não são Os todos. Eu acho que ensinamentos, eu acho que é 24 anos me parar, porque eu não estava dentro de mim, lógico, né? Não estava fazendo nenhuma maldade. Só achei engraçado o jeito da pessoa falar, o tom de voz e tal. E ele me brecou aí. Ele falou, não, mãe, não faz isso. Porque Eu vejo a minha filha com pessoa- 17 anos faz isso o tempo inteiro comigo, eu olho para Então, ela assim, e falo, puxa vida, que maturidade, né? E ele É fez de uma um jeito coisa- assim, não é que ele fez me brecando. Ai, mãe, para com isso, como o filho às vezes faz, Criticando. criticando. Ele falou, mãe, não faz isso, porque você não sabe. Isso conta. Eu falei, gente, é isso. Mas fiquei muito orgulhosa ao mesmo tempo de ouvir isso, né, do filho. Mas eu acho que, em geral, os jovens estão competitivos demais. Tomar cuidado mesmo os pais. Coloca na natação, coloca no judô, coloca no balé, coloca no inglês, Então, no mas isso é o espanhol, fruto no da alemão, não sei o que lá, sociedade, blá, né? blá, 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 blá. Os excessos, hoje E em aí dia... você assimila que você realmente Você tem que ser o sempre o melhor, né? O tempo inteiro ser o melhor. E aí cria o vazio. Acho que o grande Cria, problema é o vazio hoje, né? Vazio Porque de você tudo, nunca né? é bom em absolutamente em tudo que se faz, né? Não, e cada um Então, você nasceu gera para ser bom numa frustrações, coisa. né? Sim. Todos nós nascemos Pra para alguma isso. Claro. coisa. Então sempre se preocupar com E ninguém. não precisa ser nada notório. Nada, As pessoas têm nada, mania de nada. que as coisas O sejam reconhecimento, notórias, reconhecimento. né? Não precisa. Não, Que seja não. bom para uma pessoa. É o que a gente fala, né? O Exatamente, segredo do exatamente. sucesso não é o dinheiro, não é a projeção social, é você ser feliz dentro do seu universo, você se sentir realizado dentro do seu universo, independente do que as pessoas pensam ou sentem com relação a você. É É você verdade. com você mesmo. Ai, obrigada, Américo. Eu Obrigada, agradeço. Cris. Obrigada a você. A Lê já chegou pra falar em Ale, o Ale me mandou mensagem, meu amigo De Rose, que tá ouvindo a gente. Eu acho que isso que o Américo falou, que a gente podia dissertar muitas coisas do antídoto da síndrome de burnout ou de qualquer estresse.
Parar esses 10 segundos, para mim, foi fantástico. Só porque a isso. gente acha que a gente tem que parar muito. Não, então para 10 segundos. Para 10 segundos, esvazia a cabeça, volta. Porque 10 segundos vai te fazer muito bem e não vai fazer nenhuma diferença no foco do seu E trabalho. você tira a carga do neurônio. É. Esteja certa disso. E as 3 nozes todos os 3 nozes dias. todo dia, menos é eu que tenho alergia. Inclusive, retarda o Alzheimer. Ó, pronto. Pesquisas sérias. Já vou sair comprar um pote. Pote, de noz. põe tenho isso no aqui, carro, vai se tenho no entupir de carro. nós. E se controle, né? Não vá no Google também ficar achando que tem síndrome disso e daquilo, porque a gente Não. tem mania, porque você começa. Ontem eu falava com a Cris, a gente já achava que a gente já tinha. Eu tinha certeza. A gente começa a ver, a gente tem isso. Não, não tem. não. A gente só se sobrecarrega às vezes de um momento hoje, então tem a percepção, tira o que não está te fazendo tão bem ou está sobrecarregando, ou então mude o jeito que você foca naquilo que está te sobrecarregando. Entenda que vai ter momentos mesmo que a sua cabeça vai estar voltada para alguma coisa, porque não tem jeito, né? Uma doença de alguém, a ida de um filho, né? Alguém, o casamento de alguém, que, né? A sua filha, porque você vai ter que gerar mais energia. Isso é normal acontecer nas fases da sua vida, mas faça isso. 10 segundos. Esvazia 10 segundos, volta para o que você está fazendo. Esvazia 10 segundos, volta para o que você está fazendo. Adorei essa dica. Obrigada. Sempre, Valeu né, todo o Renata? programa. Sempre. Gente, Ele muito é obrigada pela máximo. companhia. Obrigada, equipe. Semana que vem. Esse programa reprisa amanhã às 2 horas. Domingo tem tudo bom, 12h30. Segunda-feira começa tudo de novo às 3 horas da tarde, 10 da noite, 1h30 da manhã.